Aleluia, aleluia e aleluia. Louvado seja Deus por mais um encontro que nós viemos estar na presença do Espírito Santo. Quero cumprimentar o amado irmão, a amada irmã, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Pedir ao amado irmão, a amada irmã para me ajudar a fazer a partilha desta live na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles irmãos que estão a seguir do Facebook, aqueles que ainda não estão a seguir a minha página, quero pedir para se fazerem, sigam a minha página. E aqueles irmãos também que me seguem através do YouTube, quero pedir para subscreverem também na minha página. E ambos clicarem no sininho para que sempre que eu estiver live, para que sempre que eu estiver online, possam receber uma notificação que eu estou online para poderem estar a seguir mais uma vez aquilo que o Espírito Santo vem para falar à sua alma, ao seu coração, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos orar que é para darmos o início, o nosso tempo com Deus. Amém? Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por nos fazer acordar nesta manhã com saúde de podermos estar na sua presença. Viemos exercitar aquilo que a sua palavra diz, que devemos colocar o reino dos céus como a primeira coisa na nossa vida, para que as restantes coisas deste mundo possam se acrescentar ao nosso favor. Meu Deus, meu Pai, nós nada conseguimos vencer sem termos, meu Pai, a tua sabedoria, o seu falar, o seu poder a se manifestar à nossa dianteira. Meu Deus, pedimos que neste dia, que nesta manhã, o seu Espírito Santo possa falar conosco para melhor entendermos aquilo que tu queres depositar na nossa vida, aquilo que tu queres depositar na nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, meu Pai, que nesta manhã eu possa despir todo o entendimento que eu tenho da sua palavra, para permitir com que o seu Espírito Santo se use de mim para depositar uma palavra viva para o corpo dos seus filhos, para depositar uma palavra viva na vida de alguém que veio, meu Pai, com expectativa de poder receber algo novo na sua vida, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Louvado seja Deus por este tempo que nós viemos entrar na presença do Senhor Jesus Cristo, dizer que este é um dia que o Senhor Deus fez e nós vamos nos celebrar por Deus ter feito este dia para o nosso favor, ao nosso favor. Amém, igreja? O tema de hoje, igreja, eu vou estar a falar a voz do Espírito. Amém, igreja? Hoje eu vou estar a falar da voz do Espírito. Antes de mais nada, eu quero deixar uma mensagem por irmão, dizer que existem 3 vozes do Espírito que falam conosco a todo tempo. Amém, igreja? Existem 3 vozes do Espírito que a todo momento elas estão a falar conosco. A primeira voz é a voz do Espírito de Deus. A segunda voz que fala conosco a todo momento é a voz do Espírito humano. E a terceira voz que está sempre a falar conosco é a voz do Espírito das trevas. Amém, igreja? O que é a voz do Espírito de Deus? A voz do Espírito de Deus é o Espírito Santo, que, segundo a Bíblia, foi enviado por Jesus Cristo aos cristãos quando ele voltou aos céus depois de entregar a sua vida por nós. Este Espírito é o nosso Consolador e nos guia pelos caminhos que devemos andar. A voz do Espírito é aquela voz que, quando Jesus Cristo, ele venceu a morte, quando ele estava a subir para os céus, ele disse que eu vou, mas eu enviarei o Espírito de Deus, para que este Espírito esteja convosco, este Espírito conselhador esteja nos vossos caminhos, esteja em tudo o que vocês forem a fazer. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo disse que era melhor que ele fosse, para que o Espírito de Deus viesse, para que este Espírito estivesse com todos nós, a todo momento e a todo lugar. Notem que antes do Espírito Santo descer, era necessário com que Jesus Cristo se fizesse para certos lugares, para que a manifestação e o poder de Deus se manifestasse. Mas quando Jesus Cristo subiu para os céus, ele disse que ele ia enviar o Espírito Consolador. E é este Espírito que está sempre a falar conosco a todo momento. Amém, igreja? Mas além deste Espírito de Deus, como eu dizia, existe a voz do Espírito humano. Qual é esta voz do Espírito humano? A voz do Espírito humano é nada mais do que a nossa consciência.
Esse Espírito é a nossa voz interior, aquilo que fala contigo no seu interior, amém, igreja? Que julga se os nossos atos estão corretos ou não, de acordo com a nossa retidão e caráter que adquirimos durante a nossa vida. O espírito humano é aquele espírito que fala conosco através do caráter que nós adquirimos no nosso crescimento. Esta é a voz do espírito humano. É muito importante lembrar que a nossa consciência não nos diz o que é certo, mas o que nós achamos certo. A voz do espírito humano, ela não nos diz o que é correto, aquilo que nós devemos fazer. Por isso que a Bíblia nos diz que o espírito é forte, a nossa carne é fraca, mas o espírito é forte. Porque muitas das vezes nós seguimos aquilo que a carne quer. É quando o espírito humano fala conosco. Quando o espírito da natureza humana fala conosco, é quando nós vencemos a voz do Espírito de Deus. Quando nós não andamos de acordo com a voz do Espírito de Deus, nós permitimos com que o espírito da voz humana, ela fala mais conosco. Quando a nossa carne, aquilo que são as coisas que nós habituamos, crescemos e habituamos a ver, naquilo que nós costumamos a ver a todo momento, aquilo que é da carne, aquilo que é do natural, quando nós agimos nessa tal maneira, é porque nós estamos a permitir com que a voz do espírito humano fale mais que o espírito de Deus, o espírito de Deus que está em nós. E existe um terceiro espírito aqui que fala conosco a todo momento, que é a voz do espírito das trevas. Qual é a voz do espírito das trevas? É o espírito de Satanás. Nós não devemos ouvir por nada. Este espírito da voz de Satanás nós não devemos ouvir por nada. Senão iremos nos afastar da presença de Deus e não começarmos de Deus e começarmos a viver uma vida vazia, cheia de pecado, sofrimento, desespero e solidão. Quando nós damos ouvidos ao espírito da voz das trevas, que é a voz de Satanás, o que acontece é que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da presença de Deus. E o que acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus? Nós ficamos cheios de pecado, começamos a sofrer e começamos a passar por desespero e começamos a passar por solidão, uma solidão espiritual. Amém, igreja? A solidão natural não nos dói mais que a solidão espiritual. Não existe pior coisa que nós estarmos numa posição de queremos ouvir a voz de Deus a falar conosco e nós não conseguirmos ouvir esta voz de Deus. Nós não conseguirmos ouvir o falar de Deus na nossa vida. Tudo quanto nos rodeia são coisas diabólicas, coisas negativas. Os conselhos que nós recebemos são conselhos de nós continuarmos a estarmos mais e mais aprofundados naquilo que são as trevas. Por isso que é muito importante nós não ouvirmos e nem sequer em um segundo darmos ouvidos à voz das trevas, à voz de Satanás, porque nós sabemos que o salário da voz de Satanás é a morte espiritual. E depois da morte espiritual é a morte carnal. A Bíblia nos diz que Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele veio para destruir aquilo que nós temos com Deus. Ele veio para roubar os nossos sonhos, aquilo que são as promessas que Deus colocou conosco. E veio para matar o nosso espírito que está ligado com Deus. Por isso que é muito importante nós não darmos ouvidos àquilo que o espírito das trevas fala conosco. A Bíblia lá no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: eles, porém, não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. A Bíblia nos diz que quando nós estamos a ouvir a voz de Satanás, a voz de Satanás nos coloca em escuridão e nós não temos como ver a luz de Deus, não temos como ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Ele nos coloca presos, Ele
ele nos coloca preso naquilo que é a escuridão. E esta prisão da voz de Satanás nos faz com que nós não conseguimos enxergar o brilho de Deus, nos faz com que nós não conseguimos enxergar a bondade que Deus tem feito para nós. Nós ficamos cegos espiritual. Por isso que quando nós oramos, nós sempre pedimos com que Deus abra os nossos olhos espirituais e abra também os nossos ouvidos espirituais. Por quê? Porque nós queremos estar libertos daquilo que é a voz de Satanás. Quando nós estamos com os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais abertos, nós conseguimos ver a luz de Deus, conseguimos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Mas quando nós não estamos com os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais abertos, nós estamos com uma cegueira espiritual. Estamos com os nossos ouvidos espirituais também fechados. É quando as trevas, nós estamos a dar muito ouvidos às trevas, a voz das trevas, que é a voz de Satanás. Por isso que a Bíblia aqui nos diz que eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. O Deus deste mundo, que é o Satanás, ele conservou a nossa mente na escuridão. Nós estamos na escuridão, não conseguimos ver as coisas boas de Deus. Por quê? Porque nós demos ouvidos à voz de Satanás, demos ouvidos à voz das trevas. E todos nós sabemos que quando nós damos ouvidos à voz das trevas, o resultado que nos espera é a morte espiritual. E eu creio que nenhum dos irmãos quer estar neste sentido. Nenhum dos irmãos quer estar preso nas garras de Satanás. Posso até ter um irmão que já está preso nas garras de Satanás, mas não é o teu desejo estar aí nas garras de Satanás. O teu desejo é estar livre das garras de Satanás. O teu desejo é estar a viver a glória de Deus. O teu desejo é estar a ver o mover de Deus na sua vida. E a única maneira que nós podemos ver o mover de Deus na nossa vida é apenas darmos ouvidos ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus que foi liberado por Jesus Cristo para vir ser nosso Consolador, para vir estar conosco num tempo da dificuldade e nos ensinar como nós devemos andar neste mundo cruel, este mundo cheio de pecado, este mundo cheio da malícia, este mundo que o diabo quer que nós estejamos presos nele. Amém, igreja? Existem 3 sinais que o Espírito Santo está sempre a falar conosco. Existem 3 sinais que nós podemos conseguir ver que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, está a todo momento a falar conosco. Amém, igreja? E o primeiro sinal que o Espírito que nos mostra que o Espírito de Deus está sempre a falar conosco é através da confirmação. Amém? Este é um dos sinais que mostra que o Espírito Santo está sempre a falar conosco. E podemos ver esse Espírito através da confirmação. No primeiro livro de Samuel, a Bíblia nos mostra que Samuel foi chamado por Deus, mas ele não tinha ouvido a voz de Deus quando Deus lhe chamou. A Bíblia nos diz que o Samuel, ele foi chamado a primeira vez e quando ele levantou-se, ele foi ter com um profeta, o mestre dele, o Eli. Chegou e disse: Eli, tu chamaste-me. Mas o Eli disse que não, olha, eu não te chamei. Acho que tu estavas a sonhar. E o profeta Samuel voltou para o seu lugar onde ele estava a dormir. E quando ele continuava a dormir, ele ouviu alguém a chamar de novo no seu nome. E ele levantou-se e foi de novo ter com Eli. Disse: olha, Eli, tu voltaste-me a chamar. E ele disse: olha, não, eu não te chamei. Vai, volta e toma e vai dormir, porque eu não te chamei. A terceira vez aconteceu a mesma coisa. E quando a terceira vez ele foi ter com Eli, Eli apercebeu-se que não, era Deus que estava a chamar o Samuel. E o profeta Eli disse ao Samuel: olha, que a próxima vez que tu ouvires esta voz, saiba que é Deus que está a te chamar. Então responda, diga a Deus: Deus, eu estou aqui, que eu preciso de ouvir a sua voz. Então, o profeta Eli, ele confirmou ao Samuel que era a voz de Deus que estava a falar com ele. Por isso que nós também precisamos, certas vezes, de ter esta confirmação dos nossos líderes, nossos pastores. Pode ser até uma pessoa passar na rua, que vem e confirma-te que a voz que tu estás a ouvir, a coisa, a visão que tu tens dentro de ti, é uma visão de Deus. Esta pessoa vem lhe confirmar, vem lhe dar a certeza que isto que tu ouviste não foi o diabo que falou consigo, mas foi sim Deus. Não foi uma pessoa natural que falou contigo esta certa coisa, esta visão que tu tiveste. É o Espírito de Deus. Por isso que muitas vezes nós precisamos desta confirmação de homens de Deus, de mulheres de Deus.
dos nossos pais, até dos nossos filhos. O Espírito de Deus pode falar de várias maneiras e com várias pessoas. Até aquela pessoa que tu achas que não tem este poder de falar consigo. Pode ser um mendigo na rua, pode ser o seu empregado, pode ser o seu guarda, pode ser o seu motorista, pode ser o seu colega do trabalho, pode ser a pessoa que tu mais odeias no mundo. Mas esta pessoa, Deus pode servir-se dela para esta pessoa poder confirmar algo que o Espírito Santo falou para si. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre com os nossos ouvidos espirituais abertos para nós podermos entender quando o Espírito Santo está a falar conosco. Porque às vezes o Espírito Santo pode nos mostrar, dar-nos a visão, mas nós precisamos de uma confirmação de que foi realmente o Espírito de Deus que falou conosco. E esta confirmação nós vamos receber através das pessoas que nos rodeiam, através das pessoas que vivem conosco diariamente, através das pessoas que têm vivido conosco, que têm nos ajudado, nós a crescermos espiritualmente dia após dia. Nós recebemos a confirmação através de ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que a nossa fé, ela cresce em nós estarmos frequentemente a ouvir a palavra do Senhor. Então nós estamos a confirmar as coisas, as ideias que o Espírito Santo coloca em nós, as ideias que o Espírito Santo tem depositado em nós. Nós viemos confirmar estas ideias, viemos confirmar estas visões, viemos confirmar os nossos sonhos através da palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia nos diz que a nossa fé, ela cresce, pois estamos frequentemente a ouvir e a ouvir e a ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia lá no livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 8 a 10, ela diz: aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, o Senhor, pois eu, o teu servo, está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo escuta. Respondeu Samuel, porque Samuel já tinha a confirmação de que Deus é quem estava a falar com ele. Quando nós temos a confirmação de que Deus é quem fala conosco de umas certas coisas, nós tomamos a posição de tomar ação em querer responder a esta voz espiritual que nós ouvimos, esta coisa espiritual, esta visão espiritual que nós tivemos, quando nós recebemos o que? A confirmação de que verdadeiramente o nosso sonho veio de Deus, de que verdadeiramente aquela voz que eu ouvi não foi uma voz à toa, foi sim a voz de Deus. Depois de nós termos esta confirmação, nós nos colocamos em posição de tomar em ação esta coisa que é uma visão que vem de Deus. O segundo sinal que nós conseguimos, o segundo sinal que nós conseguimos ver que o Espírito fala conosco é através da paz no nosso coração. Amém, igreja? Através da paz no nosso coração, nós conseguimos também entender que o Espírito de Deus está a falar conosco. Muitas vezes, quando nós sentimos paz no nosso coração, perante uma certa dificuldade que estamos a passar por ela, é Deus que está a falar conosco dizendo: confia em mim, meu filho, e siga em frente, porque eu estou contigo. A maioria das vezes que nós estamos a passar por dificuldades, tribulações, coisas que nós não conseguimos ter entendimento nele, mas do nada nós começamos a sentir uma paz e nós queremos seguir em frente com esta coisa. Nós oramos para Deus: Deus, ajuda-me a passar por esta dificuldade, e Deus deposita uma certa paz em nós. Saiba que é o Espírito Santo que está a falar consigo, que está a dizer: filho meu irmão, siga em frente, porque eu estou contigo. Que nesta dificuldade que tu estás a ver, esta tempestade que tu estás a passar por ela, a mão de Deus está contigo. E saiba que tu serás mais que vencedor. Não olha para trás, siga em frente, porque o poder de Deus está
consigo, porque o poder de Deus está à sua dianteira. Então, quando nós sentimos uma paz espiritual, em qualquer que seja a dificuldade que nós estamos nela, saiba que é o Espírito de Deus que está a falar consigo. Saiba que a presença espiritual de Deus está à sua dianteira, está ali a aconselhar-te, porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo disse que o Espírito Consolador, ele virá para vir estar conosco. E este Espírito é este Espírito que nos aconselha, que nos põe calmos quando nós estamos a passar por dificuldade, por tribulações. Este Espírito de Deus, ele fala conosco através de nos tranquilizar, através de criar uma paz em nós, uma paz espiritual, uma paz interior. Tu podes estar a passar por fome, por dificuldades, não saberes o que tu vais comer hoje, não saberes como é que será o teu dia hoje. Tu estás preocupado porque alguma coisa aconteceu no trabalho na semana passada, mas nesta manhã, como sabes que tens que voltar para o trabalho, tu estás preocupado, o que será que vai acontecer comigo? Vais fazer um exame, estás preocupado, será que eu vou passar neste exame? Quando aparece aquela paz espiritual, de tu poderes ir enfrentar esta coisa, é a voz do Espírito que está a falar consigo, é a voz do Espírito de Deus que fala para si, que diz: meu filho, vá à vontade, porque eu, Deus, estou contigo. Essa é a voz do Espírito a falar para o nosso interior, a falar para a nossa alma, a dizer: vá à vontade, porque eu, Deus, estou consigo, eu, Deus, estou à sua dianteira. A Bíblia, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21, ela diz o seguinte: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu dizer e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. 21. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Este é o apóstolo Paulo, que ele falava aos filipenses. Ele dizia que para ele viver ou morrer é a mesma coisa. Viver em Cristo, para ele viver é viver em Cristo. Para morrer é vencer. Porque ele sabia, ele tinha uma paz interior. Então, quando o Espírito de Deus fala conosco, fala com o nosso interior, nós temos esta paz que nem do apóstolo Paulo. Para ele não se importava se ele morresse ou vivesse, porque ele sabia que ele tinha paz. A voz do Espírito falava com ele a todo momento. Quando nós chegamos a este nível espiritual de não termos medo da morte, não fazer diferença se nós morremos ou vivemos, é porque a intimidade que tu tens com o Espírito Santo, ela é tão grande que tu ouves a voz do Espírito Santo assim como tu estás a ouvir a minha neste exato momento. O Espírito Santo, ele fala assim como as pessoas falam conosco. Tu ouves a voz do Espírito Santo dessa maneira. Conversas com o Espírito Santo como se estivesse a falar com uma pessoa física. Existe esse nível espiritual. E este é o nível que o apóstolo Paulo estava nele. Ele estava tão em paz consigo mesmo, que ele até morrer ou viver, tanto faz. É tudo a mesma coisa. Morrer, eu vou para a glória. Viver, vivo em Cristo. Ele estava em paz. Não existia nada que ameaçava ele. Porque vamos te tirar a vida. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ok, tá bom, fica a viver. Glória a Deus. Porque ele tinha uma paz interior. O Espírito Santo a todo momento estava ali com ele. O Espírito Consolador. Oh my God. Nós precisamos de ter esta intimidade com Deus. Precisamos de ouvir o Espírito Santo assim tão perfeito, para termos esta intimidade. Não nos intimidarem com morte. Olha, os feiticeiros, quando querem nos intimidar, você há de ver, hoje você não vai dormir. E nós começamos logo a tremer. Por quê? Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, não temos uma paz interior.
Porque se nós tivéssemos a paz de Cristo dentro de nós, não existe nenhum feiticeiro ou qualquer coisa que anda por aqui neste mundo que é levantar-se, apontar o dedo, dizer você há de ver, e nós ficarmos com medo. Porque nós conhecemos o poder que nós temos. Quem é o Criador de todas as coisas? A quem é que nós servimos? Quem nós servimos é que nos dá o poder de nós vivermos. Aquela curandeira, aquele feiticeiro, também depende de Deus para viver. E olha que ele ou ela depende de deuses deste mundo. Tu tens o poder de Deus, Criador de todas as coisas. Como é que um feiticeiro, um curandeiro vai levantar-se e dizer a um filho de Cristo que você há de ver e tu entras Não. Ouça a voz do Espírito para que ele crie uma paz interior em si. Amém, igreja? Este é o segundo sinal de que o Espírito de Deus está a falar conosco, que é através da paz no nosso coração. E o terceiro e o último é através da palavra de Deus. O Espírito fala conosco através da palavra de Deus. O Espírito Santo sempre usa a Bíblia para nos mostrar que Ele está falando. Ele nunca vai dizer algo que está contra as Escrituras. O Espírito de Deus nunca vai falar algo que está contra as Sagradas Escrituras. Ele nunca vai falar algo que nós não podemos conseguir encontrar um exemplo nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia foi feita como um manual para nós, como um guiar, uma coisa que vai nos guiar, nos fazer andar nos caminhos certos. E tudo quanto o Espírito de Deus, Ele fala conosco, é algo que nós vamos encontrar na Bíblia. Por isso que quando nós temos uma certa dúvida daquilo que o Espírito está a falar conosco e nós persistimos em querer entender, quando nós vamos pegar na Bíblia, nós sempre encontramos a resposta daquilo que o Espírito Santo nos deu como visão. Sempre encontramos a resposta daquilo que o Espírito Santo nos revelou. Por isso que o Espírito Santo, ele nunca vai se desfocar das Sagradas Escrituras. Não é possível. Tem aqui alguns exemplos. O Espírito Santo nunca vai dizer para trair a sua esposa ou o seu esposo. Ele nunca vai te dizer uma coisa assim. Quando tu estiveres perante esta visão, saiba que ou é o espírito humano ou então o espírito das trevas que está a falar consigo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, nunca vai te dizer para roubar. Quando tu estiveres perante uma ação de querer roubar, não importa por que motivo tu estás a roubar, estás com fome, não sei o quê. Deus nunca vai te dar uma oportunidade de você roubar porque estás com fome. Tu estás com fome, estás sem dinheiro e aparece-te uma mala de dinheiro. Tu dizes, é Deus. É mentira. É o diabo, é Satanás. Deus nunca vai te fazer roubar. Ele vai te criar oportunidades para tu poderes vencer a fome que tu estás a sentir, a pobreza que tu estás a sentir. Não vai te dar de bandeja. Você acordar, sair para a rua. Vês alguém esqueceu uma mala, a pessoa entrou por uma casa, deixou uma mala de dólares, você dizer, é Deus, está a me abençoar. Fogo em si. Fire on you. Porque não é Deus. É o espírito diabólico que está a usar. Lembra-se que Jesus Cristo, quando foi tentado, o diabo apareceu sobre ele e disse, olha, se tu és filho de Deus, tu tens poder. Estás com fome neste exato momento, estás há 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Transforma essas pedras em pão e coma. Mas Deus disse não. Eu não posso fazer isso. Por quê? O Satanás estava a tentar a Jesus Cristo. Nós também somos tentados a todo momento. Quando o diabo vê que, olha, o Filho de Deus está a precisar de algo, ele pode colocar isto num lugar para te dar, para te fazer tu passares por ladrão, para perderes o quê? A glória de Deus na sua vida, para que Deus possa estar distante de si. Olha que o Espírito de Deus nunca vai te dizer para maldizeres as pessoas, para fofocares das pessoas, para falares mal dos seus pais, dos seus irmãos, seus familiares, seus irmãos em Cristo, seus colegas. Quando tu estás perante uma fofoca, falarem mal de alguém, saiba que o Espírito que está a reinar neste lugar é o Espírito humano ou o Espírito das trevas, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nunca nos levará a nós estarmos a maldizer alguém, a falar mal de alguém. Não aceite com que o espírito humano e o espírito das trevas tome controle do seu ser. Tome controle daquilo que tu és em Cristo. Saiba que sempre que te deparares por estas situações,
estás perante a voz do espírito humano e a voz do espírito das trevas. O Espírito de Deus, ele nunca vai nos dizer algo para prejudicar a nós mesmos ou não amar ao nosso próximo. Qualquer coisa que vem disso é da nossa consciência ou do Satanás. Qualquer coisa que vem além do amor que nós podemos contribuir para alguém vem das trevas ou vem da nossa natureza humana. Qualquer coisa que nós fizemos que é ruim, que é errado, saiba que não é a voz do Espírito que fala conosco. Saiba que não é a voz de Deus que se revela para nós. Saiba que não é a voz do Espírito Santo que está a falar conosco. Muitas pessoas às vezes dizem, não, porque Deus criou esta oportunidade para mim. Come on, não vamos mentir para Deus. Não vamos mentir para Deus. Deus permite às vezes, porque olhem que nós fomos feitos de livre árbitro, é isso, né? Nós fomos feitos de livre árbitro. Quer dizer que nós podemos fazer qualquer que seja a coisa aqui neste mundo. Por isso que existe o espírito das trevas, existe o espírito de Deus e existe a nossa própria consciência. Porque o espírito de Deus e o espírito das trevas, eles falam para o nosso ouvido. Então, cabe a nós tomarmos a decisão de fazer o que é certo ou o que é errado. Cabe o quê? A nós fazer o que é certo ou o que é errado. Então, o Espírito de Deus, ele nunca vai nos forçar a fazer o que é bom. Nem o Espírito das trevas também irá nos forçar a fazer o que é bom. Tudo depende de nós. Nós não podemos culpar a ninguém pelos erros que nós cometemos. Eu lembro que quando eu era criança, isto aqui é de todas as mães e todos os pais. Meus pais diziam, você não brinca com aquele ali, porque aquele ali é malandro. Mas os meus pais esqueceram-se que eu que escolhia ser malandro. Não é porque meu amigo era malandro que eu também que eu devia ser malandro. A escolha era minha, não era do meu amigo malandro. Porque o meu amigo malandro podia dizer, olha, vamos lá para ali, ir fazer isto e fazer aquela maldade. Eu podia dizer, não, eu não quero, porque os meus pais não querem que eu faça isso. Ou não, eu não quero porque eu acho que isto que estamos a fazer é errado. Mas se eu fazia, é porque eu queria fazer. Mas os nossos pais, quando olhavam para nós, eles sempre velam para os seus próprios filhos. Diziam que não, meu filho, não brinca com aquele, porque aquele ali é pecador. Assim também é Deus. Deus, por nos amar tanto, Ele nos mostra esses sinais. Meus filhos, não cometam esse erro, porque isto é errado. Não brinquem com o diabo, porque o diabo vos levará à morte. Mas no final da história, nós é que decidimos o que é que nós fizemos com a nossa vida, com o nosso corpo. Nós é que decidimos. Deus não pode nos forçar a fazer a maldade. Deus só pode nos conduzir para os caminhos certos. Assim como os nossos pais pagam a escola, a faculdade para nós, já cabe a nós nos formarmos de sermos doutores ou não. Mas a parte, os nossos pais, eles fazem a parte deles. Eles colocam todos os caminhos para nós sermos pessoas boas aqui neste mundo. Termos os nossos degrees, os nossos masters. Eles fazem isso tudo para nós. Mas cabe a nós seguirmos com a escola ou não. Assim também é Deus. Ele enviou o Espírito Santo para nos fazer, nós temos os nossos masters, nossos degrees, PhD. Mas cabe a nós ouvirmos o Espírito Santo, ouvirmos a voz das trevas. Cabe a nossa natureza, o nosso natural. Amém, igreja? Vamos agradecer a Deus por este tempo que nós separamos nesta manhã para estar na presença dEle. Agradecemos a Deus por ter depositado mais uma semente no nosso crescimento espiritual. Acredito eu que Deus depositou uma coisa nova nas nossas vidas. Pelo menos na minha, foi sim depositado algo novo nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus nesta manhã por mais um dia Ele ter revelado algo para o nosso crescimento espiritual, para nós podermos saber como andar quando estivermos perante vozes que nos fazem ou sermos mais que vencedores ou sermos perdedores aqui neste mundo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Abra o seu coração, diga a Deus que tu entregas o seu coração nesta manhã e tu agradeces por Ele ter falado através do ministro Alcídio para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Notem que nós devolvemos toda a honra e toda a glória para Deus, porque é através dele que nós recebemos esta revelação do Espírito Santo nesta manhã. Não foi porque eu conheço a Bíblia, não foi porque eu conheço os entendimentos ou consigo ouvir perfeitamente, ou por aí a voz do Espírito. Não. Deus é quem se revelou
em mim, para o bem do irmão ou da irmã que está aqui a ouvir esta ministração. Eu apenas me prontifiquei para fazer aquilo que o Espírito Santo queria falar com o povo, com a igreja, e assim Ele me usou. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por este tempo que nos separamos para estar na Sua presença. Obrigado, meu Pai, por ter te revelado através do Espírito Santo, meu Pai, nas nossas vidas. Nesta manhã, meu Pai, nós aprendemos, meu Deus, que nós não devemos dar os nossos ouvidos à voz das trevas. Não devemos dar os nossos ouvidos à voz daquilo que são os nossos sentimentos carnais, mas sim à voz do Espírito. Sabemos que a todo momento o Seu Espírito Santo está a falar conosco. E Ele fala de várias maneiras, meu Pai. Ele fala através da confirmação, Ele fala através da paz e Ele fala através das Sagradas Escrituras. Nos ensina, meu Pai, a ouvirmos essas palavras sempre que o Espírito Santo estiver pronto a falar conosco. Nós queremos ouvir a todo momento a voz do Espírito. Queremos ouvir a todo momento o que o Seu Espírito Santo fala para as igrejas. O que o Seu Espírito Santo fala para o nosso coração, para as nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos lhe agradecer, lhe bendizer, meu Pai, nesta manhã. Porque maior é o nome, meu Deus, que está nos altos. Maior é o Seu nome, maior é o nome do Seu Filho Jesus Cristo. E nós queremos agradecer por teres depositado esta nova palavra em nós, este novo ensinamento em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos o nosso dia nas Suas mãos, que Tu possas, meu Deus, consagrar o nosso dia e nos fazer prósperos em tudo quanto nós formos a colocar as nossas mãos. Entregamos, meu Pai, tudo o que nós formos a fazer nas Suas mãos. Entregamos, meu Pai, o nosso corpo nas Suas mãos. Entregamos, meu Pai, o nosso espírito também nas Suas mãos, para que Tu possas nos direcionar. Abra, meu Pai, os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, para nós conseguirmos enxergar aquilo que é do Espírito e ouvirmos quando o Seu Espírito Santo estiver a falar conosco, para nós melhor caminharmos aqui neste mundo. Sabemos que a decisão final, meu Pai, de se nós fizermos o bem ou o mal, ela vem de nós. Mas nos ajuda, meu Pai, a ouvirmos apenas o Seu Espírito Santo, para sabermos onde andar, onde pisar, onde colocar as nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Igreja, até amanhã exatamente às mesma hora nós estaremos aqui juntos para de novo ouvirmos uma palavra que o Espírito Santo tem para depositar nas nossas vidas. Aqueles irmãos que me seguem no YouTube, quero pedir para partilharem a minha página. Aqueles que ainda não estão subscritos na minha página, também agradeço que coloquem num clicarem, aliás, onde vê escrito subscrever-se. E vai aí aparecer um sininho do lado direito. Agradeço que cliquem também nesse sininho para que sempre que eu estiver live possam receber uma notificação que eu já estou live. Pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que seguem-me aqui, aqueles que estão a assistir-me através de Facebook, quero pedir para seguirem a minha página. Sigam a minha página, que coloquem também no like na minha página. E também no sininho para que sempre que eu estiver live possam também receber a notificação que eu estou live. Para juntos estaremos a caminhar pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Ajudem-me a fazer a partilha da minha página. Ajudem-me a fazer a partilha desta live. Para alguém que precisa também de ser fortificado na fé através desta palavra do Espírito Santo. Assim for na vida dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, até amanhã, exatamente à mesma hora. Notem que eu estou ligado live todas de segunda a sexta-feira, exatamente às 7 horas. Depois que eu termino a minha live no Facebook, baixo a mesma e é colocada no YouTube para aqueles que seguem no YouTube, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até amanhã, exatamente à mesma hora. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.